Olá pessoal, eu me chamo Douglas Rocha e juntamente com meu amigo Giovanni Jonas iremos apresentar sobre acordos de pesca, uma temática que irá corresponder nota na disciplina de extensão pesqueira sobre orientação do professor Alfredo Leandro Bori. Enfim, mas o que significa acordos de pesca? Acordo de pesca nada mais é do que normas criadas por pessoas, né, de uma determinada comunidade, né, a fim de causar um ordenamento, um controle de acordo com a captura do pescado de forma abusiva, né, e a fim de tentar manter um controle, né, dessa pesca em rios, lagos, igarapés de uma determinada região, garantindo assim uma sustentabilidade, um controle dessa pesca para que não apenas as pessoas sofram com essas perdas de forma presente, assim também a fim de garantir que pessoas, que as gerações futuras também possam estar usufruindo desses bens. Então, mas aí o que acontece? O que é necessário para poder gerar esse acordo de pesca? O primeiro passo é justamente ter uma reunião entre as pessoas de uma determinada comunidade, né, a fim de verificar todas as condições sistemáticas, né, e levantar as problemáticas, os prós e os contras, né, e assim discutir medidas para que sejam tomadas, né? Esse daí é o primeiro passo. Aí o que acontece? O segundo passo é dado, que é justamente chamar novamente as pessoas, né, e passar a ouvi-las, né? E depois de ouvir todas essas problemáticas levantadas por eles, né, passarem a discutir quais passos devem ser dados, né, para iniciar esse acordo de pesca. E aí sim, vamos para o terceiro passo, que é justamente entrar com a reunião com os principais atores, né, que são justamente o pescador, a pescadora, né, os comerciantes, os atravessadores, né, e assim poder formalizar essas normas, né, e já que foi feita essa reunião, pedir no primeiro momento para que elas sejam obedecidas por esses atores. Esses acordos também têm tempos, né? Tem um tempo, então é necessário também discutir, né, com cada um dos participantes, né, sobre sobre esse processo, né, e tentar explicar como é, para todos terem ciência de como é o passo a passo tomado por esse acordo de pesca. Após todos terem consentimento, conhecimento e ser registrado, né, em ata, ser pegada toda essa documentação e formalizada junto ao ICMBio e o IBAMA. Pois bem, mas o que é que vai dizer dentro desse acordo, né? Os acordos, eles proíbem ou limitam, né, o uso de apetrechos de pesca, né, como práticas que visam prejudicar o meio ambiente, como por exemplo tamanho da malha, da rede, tamanho de anzol a ser pescado, né? Enfim, covos, quais são os tipos de covos adequados para poder fazer a pesca, né? Será que o covo feito com garrafas PETs são ideais, né? E a pesca fantasma? Então, essas problemáticas são levantadas e são passadas para cada um dos pescadores. E aí outra coisa também que
deve ser passado é justamente com relação à problemática do defeso. Muitas espécies passam a desovar em determinado momento, tal, reprodução de cada uma delas, e assim é necessário dar um tempo com relação à pescaria. E aí esse daí também é outro ponto. Outro detalhe também é com relação à quantidade, a quantidade que deve ser pescada. Será que 50 quilos do pescado é o ideal? Tamanho do peixe também. Será que um peixe pequeno, né, que não chegou nem à idade adulta, será que já merece ser capturado? Ou então agir com bom senso e devolver ele para o ambiente, né? Então, esses aí são levantamentos também que devem ser adotados. Enfim, e o que é que esses acordos precisam para serem levados adiante, né? Primeiramente, representar um interesse coletivo, um interesse de todos, né? Que agem com necessidade de cumprir uma pesca, né? Como os pescadores, os próprios comerciantes, atravessadores, enfim, manter a exploração sustentável dos recursos pesqueiros, garantindo a produção para o presente e também para o futuro. É exatamente isso, ter uma consciência, né, de que pescar em abundância, até porque também o pescado é um alimento bastante perecível, né? E aí o que acontece? Pescar em uma grande quantidade que não possa conduzir para uma determinada comunidade, para um determinado ter um limite assim de venda, isso aí pode ser um prejuízo muito grande, né? Então ter a consciência também que é necessário garantir também o pescado para populações futuras e ter uma condição operacional, né? Principalmente em termos de fiscalização, porque o que acontece? Nós sabemos que nem sempre o IBAMA, ou o ICMBio, ou a Polícia Ambiental está presente para poder fiscalizar essas coisas. Então, quem pode fazer isso aí é a própria comunidade, os próprios responsáveis pelo acordo de pesca, né? Então, é exatamente isso aí que é necessário, que os acordos precisam para poder ter sua eficácia. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: para ter uma certa efetividade com relação aos acordos de pesca, é necessário que tenha um núcleo, que cada uma das colônias de pescadores tenha o seu núcleo de base. A existência de muitos pescadores, de muitos representantes de pesca. E aí o que acontece? Às vezes não tem como ter uma tomada de decisões por parte dessas pessoas, né? Então aí é que é necessário chegar a um núcleo de base para ter uma certa representatividade entre eles, né? E também que permite que pescadores que morem em locais onde tem difícil acesso de comunicação, que essas mensagens cheguem até eles, né? Então tudo isso aí é feito através do núcleo de base. E também esse núcleo de base, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, podem eleger um coordenador, né, que participará diretamente das reuniões das colônias, e também um tesoureiro para poder organizar as condições financeiras e operacionais. E assim, essa própria normativa a gente pode considerar 5 pontos muito importantes, né? Quando os acordos de pesca podem agir como uma estratégia de administração pesqueira, os quais reúnem um número significativo de comunidades de pescadores e definem normas específicas, regulando assim a pesca de acordo com os interesses da população local e com a preservação dos estoques pesqueiros, né? O que a gente já tinha comentado no início, considerando que os acordos de pesca geralmente limitam
o acesso de certos corpos d'água para certos petrechos, para certas épocas do ano, para certos métodos de pesca e para certas espécies, contribuindo assim para a diminuição da pressão sobre o uso dos recursos pesqueiros em nível local. Outra coisa com relação ao instrumento de redução, né, que pode reduzir os conflitos sociais voltado às pescarias, também considerando a existência de várias portarias que podem regulamentar os acordos de pesca, principalmente na região amazônica, né, que às vezes a pessoa acha, na Amazônia é terra sem lei, então existe também uma normativa regulando isso. E a necessidade de manter a credibilidade no processo de gestão participativa, ora em desenvolvimento, é de fundamental importância a definição de critérios claros que permitam regulamentar esses acordos de pesca como um instrumento complementar de ordenamento pesqueiro e como a forma de prevenir danos ambientais e sociais. Pois bem, agora eu vou fazer essa continuidade aí com meu amigo Giovanni. E tem também a área de conservação, né? E essa daí é que é o importante, né, para todos, né? Porque só pode fazer a pesca de acordo com o que foi combinado, o que foi passado em reunião. Então, é feito esse diálogo, né? E que forma você pode pescar? Será que aqui, nesse ambiente, né, pode fazer pescarias com rede? Pode o uso de covos? Então, toda essa regra é formalizada entre a própria comunidade. Acordos de pesca, segundo a normativa número 29 do IBAMA. Então, a normativa número 29 do IBAMA fala sobre a mobilização da comunidade, que é importante que haja uma mobilização para que o acordo de pesca possa acontecer. Como a gente sabe, essa mobilização ela foi muito difícil de acontecer, principalmente por conta da falta de conhecimento das pessoas acerca do problema que existe, né, que os estoques pesqueiros são limitados, não são ilimitados, ao contrário de que muitos pensavam que, por ser um recurso da natureza, diziam que Deus mandou, então, realmente Deus mandou, mas é algo que é finito, né? Não é infinito, é algo que tem um limite de exploração. Então, essa mobilização da comunidade, ela originou, ela foi oriunda dessa conscientização, né? A partir desse conhecimento. E para acontecer os acordos de pesca, é importante que haja essa mobilização realmente, como também com reuniões comunitárias, né? Para que possam levantar questões, como também assembleias comunitárias, retorno das propostas discutidas e aperfeiçoadas pela comunidade. Então, as propostas devem ser trazidas à tona, discutidas, né, aperfeiçoadas, para que posteriormente essas, essas ideias sejam difundidas, né, em outras assembleias intercomunitárias, para que se possa ser elaborado os acordos, né. Aqui ainda fala sobre o encaminhamento ao IBAMA. Então, todas as questões acerca da comunidade, esses acordos que ela traz à tona, a comunidade traz à tona, são encaminhados para o IBAMA, onde é divulgada uma portaria, e através dessa portaria, né, acontece o monitoramento dos acordos de pesca, que é importante também que os acordos sejam passíveis de monitoramento. Não adianta eu colocar um objetivo muito um objetivo muito específico, onde a fiscalização não alcança esse objetivo, né? A fiscalização não entenda, não tenha estrutura para que possa acontecer esse monitoramento. Então, a avaliação da acordo de pesca também é feita, né?
Então é preciso reunir e envolver a comunidade, né? Sem a comunidade nada se faz, porque a comunidade é o principal beneficiado dos acordos de pesca, né? Então, pescadores, pescadoras, professores, professoras, agentes de saúde, jovens, mulheres, comerciantes, pessoas que degradam o meio ambiente. Então, é importante que todos conheçam e possam, de alguma forma, se envolver nessa temática, né? Aqui fala que o objetivo é um compromisso para uma causa, né? Uma luta, que não é só de um grupo ou pessoa em particular, mas de todos e todas, uma luta comum, né? Porque se determinada comunidade acabar o seu estoque, né? Ela está fadada ao fracasso, aquela comunidade, né? Então é uma luta de todos. É preciso trabalhar a organização comunitária. Então, algumas organizações começam com uma simples construção de um barraco e, posteriormente, chega-se a constituição de uma associação, como da Copesca, com caráter de pessoa jurídica, CNPJ, ata, conselho, diretor fiscal, conselhos e diretor fiscal, justamente, né? Então, é importante que haja essa estruturação dessa comunidade, dessa associação que irá trabalhar em prol da comunidade, né? É importante que haja essa estruturação, né? Porque assim a comunidade terá voz, né? As suas questões serão levantadas e serão discutidas. E acordos de pesca sem parcerias não adianta, né? Aqui vem falando sobre o envolvimento dos núcleos de base das comunidades para depois alcançar uma articulação maior e mais ampla nos conselhos regionais de pesca, né? Então, desde as pequenas comunidades com seus núcleos de base até os conselhos regionais de pesca, né? É preciso construir parcerias, é preciso relacionamento, conversas. Então, para você construir um acordo de pesca, você não consegue sem essa articulação, né, política, sem conversar com as pessoas. É preciso incluir o movimento de mulheres e a juventude. Então, sem sombra de dúvida, né, o movimento das mulheres pescadoras, como também da juventude pescadora, eles não são meros coadjuvantes, né? Eles são realmente protagonistas, juntamente com os pescadores, de todas essas questões, né? É importante que haja a parceria e o envolvimento para que possa dar continuidade a, 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 a essas questões que traz benefício aos pescadores, né? Aqui fala que quanto à juventude, o seu envolvimento é a garantia de que os acordos de pesca terão vida longa. Então, se uma juventude, se pescadores jovens, né, acompanham e aprendem e convivem com aquele movimento, com aquele entendimento, aquela inteligência, aqueles acordos, né, que foram firmados, que foram feitos, com a passagem do tempo, eles vão difundir muito mais esse conhecimento, né, porque são jovens, como também favorecer o conhecimento de outras gerações, né? É preciso fazer chegar ao pescador e à pescadora, mesmo nos rincões mais afastados, a informação e a formação. Então, os acordos de pesca são um grande processo de educação no coletivo, porque inclui e envolve desde a escola e educadores, quanto todas as formas de organização comunitária em que os acordos vão se tecendo e se fortalecendo, como condição à produção de conhecimento. Então, é importante esse processo de envolvimento da escola, né, e dos educadores, como também de toda a comunidade, né? É sempre um elo que vai fortalecendo o outro, né? Como uma corrente, né? Um elo que fortalece o outro e vão se juntando para formar realmente e dar formação
as pessoas que estão envolvidas, né, na comunidade. É preciso considerar que a pesca artesanal é uma atividade que, para ser sustentável, se exerce em complementaridade com outras. Então, os acordos de pesca evidenciam uma forma de sustentabilidade muito própria das comunidades tradicionais, como as comunidades pesqueiras, né? A diversidade de atividades produtivas, os longos períodos de paradeiro necessários para a realização dos acordos, né? É importante que esses acordos assegurem o tempo necessário para o amadurecimento, né? E o crescimento e a reprodução das espécies, porque só são possíveis se esses pescadores interagirem, né, com outras atividades produtivas. Então não adianta eles trabalharem apenas com a pesca nesse primeiro momento, né, e não respeitando o tempo necessário para a reprodução, né, das espécies. Então é algo que deve ser previsto essa situação, como também o seguro defeso, né, é algo que deve ser lembrado também nos acordos de pesca e não pode se ausentar, porque é uma realidade dos pescadores, né? E a gente sabe que é difícil essa realidade dos pescadores, porque são ausentes, muitos dos seus direitos são ausentes e tem que recorrer a diversos meios, né? Juntamente com as colônias de pescadores para tentar alcançar os seus direitos, né? É preciso conhecer e ter o controle daquilo que se produz, seja quanto se produz, o que se produz ou como se produz. Quando se inicia o acordo, é importante fazer um diagnóstico da situação da pesca no território, né? De modo a poder comparar os dados e ver os melhores resultados. Então é preciso observar e diagnosticar cada situação da pesca naquele território, naquela comunidade. Então, aquela comunidade ela deve ser feita uma triagem de quanto se produz, quais espécies se produz e a quantidade, né? Como também a forma como se produz, né? Para posteriormente, após o acordo de pesca, poder fazer uma comparação e verem os resultados realmente, né? Que os acordos foram benéficos ou não. E realmente, 60% das comunidades que são alcançadas com acordos de pesca, elas têm os resultados comparados a comunidades que não fazem uso dessas estratégias, desses acordos de pesca, e eles têm 60% melhores resultados, né, na, nos estoques pesqueiros, né, na quantidade de produção, enfim. Aqui é outra parte bastante importante, a questão da busca, né, da participação dos governos municipal, estadual e federal, para que se possam fazer presente, né, e reconhecer a questão como por exemplo a questão das estatísticas pesqueiras, né? Então é importante que os órgãos que possam estar fazendo esses números, essas estatísticas, essa pesquisa, eles realmente vão a campo, né? Então é importante que haja essa pressão por parte da comunidade para que isso venha acontecer, né? E é importante saber quando foi comercializado em outro lugar, né? Quando é comercializado em outro lugar, perde o pescador e a pescadora, perde a comunidade, perde o município. E o que se perde? Além do registro real de onde vem o peixe, se perdem recursos, pois os investimentos públicos, quando há, terminam por contemplar os lugares que detêm os maiores índices de produção. Então aqui é outra questão também, né? Que é importante que seja comercializado em um determinado lugar,
em uma determinada comunidade que beneficie esses pescadores, né? Porque senão a cidade, o estado, né, vai perder. Porque de repente eu pesco alguma coisa aqui no Peba, por exemplo, eu vou vender lá em Pernambuco, né? Então, o investimento que viria para cá vai para Pernambuco. Então, é importante que essas questões sejam analisadas, né? Porque senão quem perde é o pessoal da origem, né? O pessoal que pescou inicialmente, a comunidade de pescadores que mais perde, né? E outra questão importante, o acordo de pesca, ele é uma forma também de mediar conflitos. E esses conflitos eles são mediados porque os acordos de pesca após firmados, eles devem ser obedecidos e à risca, né? O ideal é que fosse à risca. E de que forma e de que forma isso poderia ser feito, né? Ou isso aí poderia ser fiscalizado através dos órgãos de governo, através de órgãos de fiscalização do município, do estado e da federação. E para que isso aconteça, esses acordos de pesca eles não podem extrapolar limites onde esses órgãos de fiscalização e controle não alcancem. Né? Então é importante que esses limites sejam respeitados para que, caso necessário, alguma ação por parte desses órgãos seja feita, ela seja começada, desenvolvida e terminada. Né? Porque não adianta você colocar um objetivo maior do que aquilo que você pode fazer, né? Então é importante observar isso aí, o poder da polícia, né? Então, os acordos de pesca eles resgatam o papel da organização comunitária, né? A necessidade de fortalecimento de alianças e compromissos nas relações pessoais, institucionais e interinstitucionais. Também resgatam a potência das comunidades quando unidas em torno de um mesmo ideal comum. Ele garante que os períodos de reprodução das espécies sejam respeitados e que o berçário onde se abrigam as espécies em crescimento seja mantido, como promove uma melhor qualidade do pescado, né? Como também garante uma maior produtividade quando os períodos de despescas quanto aos períodos de despescas, né? Assegurando uma melhor comercialização do produto e uma melhoria na renda das famílias. Então, tais resultados são evidentes quando se observa se arrisca os acordos de pesca, né? Então, em síntese, os acordos buscam reunir e envolver a comunidade, trabalhar a organização comunitária, como também trabalhar a construção de parcerias, a inclusão de movimentos de mulheres e juventudes, trabalha a formação e acesso à informação, como também complementar a questão da complementaridade da pesca com outras atividades, né? Controle e registro da produção pesqueira, pressão junto ao poder público para a realização da estatística pesqueira, como também de investimentos, né, no setor, monitoramento e avaliação do acordo de pesca e mediação de conflitos, capacidade de reorganização quando houver quebra na continuidade do acordo de pesca, né? Então, se houver quebra, é importante que os órgãos que fazem essa fiscalização eles reorganizem, né, para que esses acordos possam ser continuados. Então, os acordos de pesca regulamentados por órgãos estaduais e municipais já são regulamentados, né, com mais facilidade. E o grande desafio é perante o governo federal. Aqui fala que são anos de luta pela garantia da existência da categoria e pela preservação do meio ambiente e da vida. Então, os acordos garantem
garantem os pescadores, garantem a preservação do meio ambiente, né, e as espécies, os choques pesqueiros, a vida das comunidades. Então é importante que sejam observados, sejam respeitados, porque sem esses acordos, sem esse respeito às leis, sem esse respeito a essa atividade econômica, né, tão importante que são os pescadores, quem colocam essa proteína tão inestimável, né, essa proteína tão importante na nossa vida, vai acabar findando, né? Então é importante que a gente observe os acordos, tenha conhecimento e possa perpetuar esse conhecimento, porque é muito necessário, né? Porque toda uma classe depende dele. Então, era isso que a gente tinha para falar, né?